Olá, queridos! Boa tarde! Bem-vindos de volta agora para a nossa revisão, reforçar o nosso conhecimento. Estava selecionando alguns pontos importantes aqui com o professor Vitor, ok? Para vocês. Vamos lá ver, olha aí. A filosofia grega clássica, os sofistas versus Sócrates. Gente, só avisando que tem a outra, mas na outra aula sim, mas é Aristóteles, tá? Platão e Aristóteles. Os sofistas nós vimos, né, na aula anterior, e a arte da retórica. Na Grécia Antiga houve lutas políticas e conflitos de opiniões, lá nas assembleias democráticas, onde os cidadãos sentiam necessidade de aprender o quê? A arte de argumentar em público. Suposta, olha só o nome, ó, retórica, ok? Sofistas eram especialistas em retórica, que na antiga Grécia se dedicavam ao ensino do sentido das palavras. Retórica significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias, né, e convicção. Agora vamos mostrar alguns pensadores, né? O homem é a medida de todas as coisas. Essa é atribuída, essa frase, a Protágoras. Ele é da escola sofística e o interesse desse período deles era a linguagem, a semântica e relativismo. As ideias principais é o homem à medida de todas as coisas. Ele defendia que em toda questão há dois lados, no discursos opostos, ok? Um fraco e um forte. E nós vimos, vocês lembram, que a retórica vem ajudar o lado fraco para ele se tornar forte. O bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Essa frase é atribuída a Górgias, ele é da escola sofística também. O principal interesse dele é a retórica, a dialética, as ideias, a verdade não existe, qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. Gente, ó, aqui tem um pouco também do cético, né? O ceticismo lá no segundo ano vocês vão aprender, tá? Todo conhecimento se origina na experiência, o empirismo dos nossos sentidos e varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. Aqui pode-se dizer que a questão do conhecimento, ó, na origem da dicção é relativo para ele, tá? Ó, é relativo a cada pessoa e a cada momento, a cada instante, etc. Agora o Sócrates, sobre a sua dialética. Em termos gerais, dialética é o debate e a oposição de ideias. Sócrates não deixou escritos, tá aqui, ó, mas confiou o seu saber a alguns discípulos, né, que é Platão e Xenofonte e outros. Daí a dificuldade de reconstruir sua doutrina, seu pensamento, etc. Dependendo dos testemunhos de quem? Dos seus discípulos. Platão, aqui, ó. Para conhecer o pensamento de Sócrates, é necessário levar em conta todos os testemunhos desses carinhas aqui e outros, não só desses. Agora, diferente dos sofistas, por isso que ele embatia, né, o sofista, Sócrates concluiu que o homem é a sua alma. Então tá aqui, ó. Por alma, ele entendia a consciência aqui, a personalidade intelectual e moral da pessoa. Hoje, diga-se que seja o entender e o querer do ser humano. E o conhecer a si mesmo significa reconhecer essa verdade, tá? Se o homem é a alma, a virtude do homem se atua com a cura dessa alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível. E agora um presentinho para vocês, ó, aqui, atividade sala, isso mesmo. Enquanto eu e o professor Vitor ficamos aqui, analisando as nossas respostas e aguardando a de vocês, ok? Então, boa atividade, até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Olá, queridos! Bem-vindos de volta. É com muita alegria que já selecionamos aqui a resposta das 4 perguntas, né? Ó. E vamos lá, o quarteto de perguntas e estamos aguardando aí o quarteto de respostas, não é verdade? Vamos lá agora responder as nossas questões, olha aí. Questão, tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá. Questão número 1. No pensamento filosófico antigo, lá na Grécia Antiga, surge uma nova fase filosófica. O interesse nas relações políticas do homem com a sociedade. Houve, então, lutas políticas e conflitos de opiniões nas assembleias democráticas. Isso aí nós falamos na aula anterior, certo? Onde os cidadãos se sentiam necessidade de aprender a arte de, olha aí, ó, de argumentar em público. Com isso, gente, olha a pergunta. A arte de argumentar em público é chamada de, será que é deuses? Ou sem palavras? Ou C, retórica? Ou D, ideias? Ou E, mitos? Vamos lá, qual é a resposta correta aí, pessoal? Vamos lá, ó, primeiro ano já. Gente, aqui, ó, já demos segunda aula no unidade 2, certo? E vocês já estão familiarizados com a filosofia, gente. Quem não está entendendo ainda aí? Fala aí para nós. Vamos lá. Nós demos um passo a passo na filosofia, explicamos o que é filosofia, o que funcionava antes, os mitos, olha que legal. Falamos um pouco sobre a mitologia, a origem do universo, sobre esse pensamento mítico. E depois surgiu a filosofia, racionalidade, nós pensamos, fazemos a reflexão, a origem do mundo pela razão dos pensadores, entendeu? Falamos um pouco da Grécia, certo? Trouxemos um pouco da natureza. E agora, na democracia, e agora nós estamos aqui com esses pensadores dos sofistas que está em volta daquela época, né? Vamos lá, olha aí a resposta adequada, olha aí. Retórica, gente, a arte de falar bem. Aqueles que anotaram no diário de bordo ou no seu diáriozinho, no caderno, já sabe, né? Questão 2. Na Grécia Antiga haviam professores, viajantes que vendiam ensinamentos filosóficos, como o da arte de argumentar. Se você tivesse pulado, eu tinha acertado. Para convencer pessoas. Tá aí, ó. Esses professores viajantes ensinavam os jovens, ganhavam dinheiro para ensinar a arte de convencer as pessoas. E com o desenvolvimento da democracia em Atenas, a prática das discussões públicas levaram o quê? Ao surgimento de alguns filósofos, que eram conhecidos como verdadeiros, o quê? Letra A, matemáticos. B, geógrafos. C, mentores. D, chefes. E, sofistas. Essa daí tá super fácil, né? Tá nível bem prático mesmo. Quem ficou ligado na aula já foi correndo, já marcou lá na alternativa de A a E. Escolheu entre elas, né? Então, nessa perspectiva, gente, ó, na Grécia Antiga houve a necessidade. Tudo assim, tudo que acontece uma situação, um movimento dentro de cidades, etc., que surge a mudança daquilo que está ali para algo melhor ou semelhante, etc., eles vão considerando um estudo sobre aquilo. Então, qual o nome deles? Olha aí. Eram chamados de sofistas, gente. Vocês podem até associar para não errar, né? Coloca assim, ó. É uma associação, tá? Surfista. O da onda. Esse não é o mesmo não, tá? Só associando para vocês não errarem. Agora o Se Liga no Enem, gente. Vocês vão responder sempre questões que caíram em versões do Enem anterior e questões que são paralelas a ele. Para quê? Se ligando no Enem, vocês vão ficarem familiarizados, ou seja, craques em fazer a prova do Enem, vão ficar expert, né? Veja bem, ó, que bacana. Essa questão 3
É do Enem de 2021, com adaptações. Os sofistas, ó, aqui, ó, mesma palavra, estava lembrado aí? Inventam a educação em ambiente artificial, ó, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antifonte. Ó. Por exemplo, por um salário, tá aqui, ó, eles ganhavam, ok? Eles ensinavam seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Né? O Adult coloca esse texto aí para a gente analisar. Agora a pergunta. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória, que defendiam que, ó, pode ser feminino ou masculino, tá? E aí, a ideia do bem, demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. E aí, será que é essa ou a B? A ética, aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude. Será? C. Ciência, comprovada empiricamente por meio de conceitos universais. Ou D. Religião, revelada pelos mandamentos das leis divinas. Ou E. Relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. E aí, essa daí, veja bem, essa resposta dessa questão, nós podemos, pelo que nós aprendemos na aula, ela pode ser respondida a partir da eliminação. Vamos lá? Fazer essa prática, Leim? Ó, gente, os sofistas perceberam que a ideia do bem não tinham demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. A teoria da reminiscência, vocês vão ver depois, ela é criada por Platão, tá? Não tem nada a ver com o sofismo. A questão da ética. Então, assim, eles não... aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude. Então, eles não pregavam a questão da ética, né? Os sofistas. Então, vamos eliminar essas duas, ok? C. Eles não pregavam ciência, gente. Não tinha comprovação. Era retórica, falação e etc, tá? De conceitos, ó, eles jamais pensavam nisso. Já sabe a resposta, certo? Então, elimina essa. Religião. Então, eles jamais pensavam na questão das religiões, tá? Não tinham isso. Então, sobrou, ó, se eu eliminei essa, conceitos universais, eu entro com essa, o relativismo, ó, evidenciando na convencionalidade das instituições públicas. Então, é a letra E. Por quê? Gente, a questão do conceito do conhecimento para eles não era universal, era particular. O particular é o mesmo que relativo. A quê? A cada pessoa. Lembra que eu dei o exemplo? Eu falando sobre a água, a minha verdade, o Vitor falou a verdade dele. E qual é a verdade? Então, para o sofista, cada um tem a sua verdade, não absoluta, ok? Vamos lá para a questão número 4? Questão 4, olha só. Os sofistas foram grandes mestres ou sábios, algo como super sábios. Com o tempo começaram o quê? A associar os sofistas ao engano, tá aí, ó. Eles trouxeram, e infelizmente ficou, o sofista ficou sinal como aquele que engana, falácia. Aquele que usando sofismas e falácias, mentiras, engana as pessoas e até obtém um crédito da sua capacidade para confundir o outro através dos seus argumentos retóricos. Gente, mas assim, com o tempo depois foi melhorando, voltando ao conceito do que o sofismo, né, aquele real mesmo, de origem é bom. Ó, a pergunta é, a frase, o homem, a medida de todas as coisas, é atribuída a qual sofista? A qual, outras palavras, a qual pensador? Podem responder aí que eu aguardo aqui um pouquinho.
E aí, gente, o homem é a medida de todas as coisas. O que isso quer dizer, ó? Pode até explicar a frase na sua resposta, tá? Mas qual pensador ela é? Aí você indo além, explique. O que essa frase explica aí? O homem é a medida, é a pessoa, o Hélio, você, a Maria, o João. É a medida de todas as coisas. Ou seja, tudo passa por ele, tudo é decisivo. Ele que toma as decisões, ele que faz isso e aquilo. E aí, qual a resposta você colocaria diante dessa perspectiva? Vamos lá? Olha aí, descobrir quem é. Então aí, ó, o filósofo e sofista chamado Protágoras, está aqui. Então ele é o dono dessa frase, que se você quer exercer o filosofar, e além daqui dessa aula, você pode explicar, né? Falar um pouco. Ó, professor, essa frase, ela diz, a meu ver, vocês podem colocar assim, a meu ver, ela explica isso, etc, etc. Então, nessa perspectiva, tá? E a nossa aula, ela vai fechando nesse âmbito, para a gente entender um pouco que no âmbito da política, quando surgiu a política, surgiram pessoas que intervieram ali no meio para falar, se destacarem e entrar nesse meio, ok? E alguns pensadores que combateram, né? Foram contra, no caso Sócrates, contra o pensamento do sofismo. É porque tinham, como eu falei para vocês, eles levaram, né, essa perspectiva para o lado ruim, de enganação. Né, Então, assim, quando alguém for querer procurar para lhe convencer, então analisa bem para tomar uma decisão, ok? Se você não raciocina bem rápido, pede um tempo. Vou pensar, analisar e etc, tá bom? Então, é nesses parâmetros, né, diante dessas nossas aulas, e vocês jamais, podem ficar só nessa aula, ok? Pesquise, vão além, temos as referências lá, colocamos, onde vocês vão dar um pontapé aí para frente, ou seja, é o limite, né? Qual é o limite de vocês para estudar, buscar o conhecimento? E obrigado por ter ficado com a gente até aqui, com muito prazer nesse sentido, e um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.